Seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, destinado a eternizar grandes histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder imortalizar o enredo de vida de uma exímia advogada e que possui um enredo aqui neste plano maravilhoso e digno de ser eternizado em mais um episódio do Histórias e Memórias. Me refiro à advogada e produtora rural Silvia Aguiar, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Silvia, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma honra inenarrável poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Gustavo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigada à sua audiência, a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada por essa oportunidade. E seu programa é muito interessante, né? Fala sobre história, é um bate-papo, uma experiência gostosa. Muito obrigada por lembrar de mim. Com certeza, eu que agradeço por ter aceitado o convite. E, doutor, antes de a gente poder começar naquilo que você faz com muita maestria, nós sabemos que a pandemia foi um grande marco para a história de vida do mundo. Se a gente pegar a vida do mundo, a história do mundo, a pandemia vai estar lá como uma das partes mais importantes e mais impactantes que já existiram na face da Terra. E nós sabemos que a pandemia deixou um rastro muito grande na vida de todos e qualquer ser humano, por conta de tudo aquilo que acarretou e fez com que a pandemia pudesse fazer dentro da nossa história de vida. E principalmente, infelizmente, claro, pelo lado negativo. E com a pandemia veio o reforço da imagem de profissionais que cuidam da mente. Os psicólogos, os terapeutas, os médicos, os psiquiatras. Porque pré-pandemia, a gente falava e dava uma importância para esses profissionais. Mas olha como é que são as coisas, né? Teve que vir um mal para poder mostrar o quanto que esses profissionais fazem bem para a nossa história de vida e para qualquer ser humano aqui na Terra. Feito esse extenso preâmbulo, o que foi a pandemia para a sua história de vida? A pandemia mudou minha vida. Quando começou a pandemia, eu me lembro que eu estava morando em Belo Horizonte. Dia 17 de março, eu tinha uma audiência marcada lá no fórum. E ficou aquela confusão se vai ter audiência, não vai ter audiência. Cheguei no fórum, o fórum já estava fechado, com adiamento da audiência. Voltei para casa. Belo Horizonte ficou lockdown, tudo fechado. Ficou parecendo uma cidade deserta, parecendo cena de filme. Aí ficamos uns meses lá, fiquei em Belo Horizonte, tudo fechado. Eu lembro que eu vim aqui em Valadares, aqui você ainda encontrava algum comércio aberto, alguns locais que poderia ir. Em Belo Horizonte você não poderia fazer caminhada na praça, as praças foram fechadas. Você, para buscar, você comprasse uma comida, você não poderia ficar ali na porta do delivery, tinha que pegar e sair. Não podia nenhum tipo de aglomeração. Ficou uma coisa assim, horrível. E na época eu trabalhava com uma clínica de estética, né, lá em Belo Horizonte, próxima à Avenida Bandeirantes, e trabalhava como advogada também. Então, os dois trabalhos, a clínica de estética, se você atendesse alguém e fosse lá, você ganhava uma multa milionária. A advocacia ficou toda online. Aí eu resolvi vir a Valadares. Passei, vou ficar uns 6 meses a Valadares, dezembro ou janeiro, isso já foi em julho, né? Eu voltei para Valadares. Vim para ficar uns meses. Dezembro, janeiro eu volto. Tô tudo remoto, tô trabalhando pelo computador e eu volto. E tô aqui até hoje, não voltei. Mas lembrando que eu sou de Governador Valadares, nasci aqui, estudei aqui o colégio, né, até o 3º ano, depois fui estudar fora, já morei no Rio de Janeiro, morei nos Estados Unidos, né, em Belo Horizonte, antes de regressar. E vim para cá e me adaptei aqui, estava até melhor, né, por causa de tudo fechado, comércio e tudo. Então me adaptei aqui, fiquei aqui em Valadares, mas não foi fácil essa adaptação, né, esse retorno. E eu tive Covid também, quase morri, já estava lá despedindo, fazendo meu testamento. É horrível, passei momentos difíceis com Covid. Agradeço muito a Deus, né? Amém. Me deu a chance de estar viva aqui hoje, conversando com vocês. Amém. E tive o Covid. E depois do Covid ainda tive um câncer. Nossa, vencedora. Graças a Deus, estamos aqui e trabalhando e muito feliz. E pensando, principalmente no seu incrível relato e, de certa forma, um testemunho
de vida relacionada a tudo aquilo que você viveu, não só na Covid-19, né, no período da Covid-19, que ela se instaurou em todo o mundo, mas sobretudo também com a vinda do câncer, que você também saiu vitoriosa. Eu costumo perguntar para todos os entrevistados que passam por aqui como ele ou ela se encontra mentalmente falando neste ano de 2026. Mas pensando naquilo que você viveu enquanto mulher e ser humano, como está a Silvia Aguiar enquanto mulher mentalmente após ter sobrevivido a 2 doenças nefastas, que nós sabemos que o índice de salvação foi ínfimo, mas você faz parte da exceção de quem conseguiu se salvar e hoje continua entre nós? Todo problema, a gente tem que saber como assim, fazer do limão uma limonada. Quando você tem um problema de saúde, às vezes, quando você está com saúde, você não valoriza a sua saúde. Fica reclamando, você tem vários problemas. É o trabalho, a família, o casamento, os filhos, dinheiro, empresa, seja o seu colega de trabalho, tudo relacionado à sua vida, seu vizinho, a sua grama, reclama do carro, o pneu furou. Quando você adoece, você passa a ter só um problema. Não existe mais outro problema, é só aquilo, a sua saúde. Então, que isso sirva para quem está, a audiência está assistindo, valorize você ter acordado hoje, valorize o seu café da manhã, você ter uma cama para dormir, você ter uma comidinha simples, porque quando você está ali doente, a mínima coisa você não pode fazer. Eu fiquei sem poder andar a cavalo, sem poder ir na academia, sem poder trabalhar. Então, isso aí faz a gente valorizar mais a vida, aumenta muita fé em Deus. E às vezes a gente pergunta, eu lembro que eu perguntava, nossa Jesus, mas por que eu sempre cuidei da saúde, sempre fiz atividade física, alimentação saudável, por que eu estou com câncer, né? Por que eu tive Covid? Mas a gente tem que fazer a pergunta, e por que eu não? Sim. Por que não eu? Né? A gente poderia ser qualquer pessoa. E sou muito católica, muito praticante, a gente pode morrer amanhã. Eu posso estar doente e recuperar e viver, mas posso sair ali fora e de repente ter um mal súbito. Então, viver é muito bom, é uma maravilha, né? Mas para quem tem fé em Deus, a gente sabe que o dia que a gente for para um outro plano, né? A partir da morte, eu espero estar lá encontrando, feliz com Jesus, Nossa Senhora me esperando e todos os anjos. Então, a gente tem que procurar ter uma vida... eu sou cristã, né? Então Sim. Procuro ter. Todo mundo é falho, a gente não deve julgar ninguém, todo mundo erra, mas a gente arrepender enquanto é tempo. Com certeza. Como era a Silvia Aguiar nos tempos de Colégio Imaculado e Colégio Bituruna? Eu gostava muito do Colégio Imaculada. Eu vim da fazenda, eu morei na fazenda, né? Meu pai, produtor rural. Só nasci aqui em Valadares e voltei para a fazenda, acho que com menos de 40 dias. Então, quando eu vim estudar em Valadares, eu morei na fazenda até os 7 anos. Fui alfabetizada, aprendi a escrever meu nome na fazenda. E vim estudar no Colégio Imaculada. Então, fiquei apaixonada, porque aquele jardim do Colégio Imaculada tinha os bichinhos, tinha muita grama, muita natureza. Então, e os colegas, aquele ambiente. Sou apaixonada com o Colégio Imaculada. Depois passei para o Colégio Bituruna, praticava muito esporte no Colégio Imaculada. Depois fui para o Colégio Bituruna, gostei muito também. Sempre gostei de estudar. Pensando naquilo que nós vivemos, não só você, eu, o Rodrigo, todo mundo viveu no tempo de escola. Nós sabemos que o tempo de escola ele é muito nostálgico por inúmeras razões. Talvez a principal delas é porque a nossa vida era muito mais tranquila e leve e gostosa de se viver. Não que não seja hoje, mas no tempo de escola, a nossa única obrigação era qual? Passar de ano. E pronto, acabou. Hoje não, na vida adulta é totalmente diferente. Mas, sobretudo, o Colégio Bituruna e o Colégio Imaculada, eu tive a honra de estudar no Colégio Imaculada por quase 10 anos, e sei que, sobretudo, pegando o contexto das escolas particulares aqui da nossa cidade, o Colégio Imaculada e o Colégio Bituruna, eles possuem particularidades que fazem dessas escolas muito únicas e especiais na vida de todo e qualquer estudante que passou por lá um dia. Respeitando, claro, todas as outras escolas particulares, mas o Bituruna e o Imaculada, eles possuem um sentimento de pertencimento eterno. É muito comum você ver quem estudou no Bituruna
depois casa, tem filhos, coloca os filhos em Bituruna. E com Imaculada é a mesma coisa. Isso acontece com Genoma, Lourdinas, Presbiteriano? Sim. Mas quem estudou em Bituruna e Imaculada sabe do que eu tô falando. E você, acho que você tá sabendo onde eu tô querendo chegar. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem de uma dessas duas escolas? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente aqui ao Colégio Bituruna ou em frente ao Colégio Imaculada, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar fazendo, do que você possa estar vivendo no dia, passou em frente a uma dessas escolas, vem na cabeça na hora tal lembrança. Qual é? Eu lembro muito, eu sempre fui muito falante. De brincadeira, dos meus colegas, de turma, né? Na hora do intervalo, encontrar os amigos. No Imaculado, eu lembro muito dos esportes, que lá tinha sempre o Jopique, aí tinha o GC, tinha as turmas, né? Do basquete, handball. Eu lembro muito isso, da cantina da escola, do Imaculado, eu lembro dos lanches, do Ibituruna também. E dessas amizades, acho que isso aqui fica. E eu sempre fui muito falante, mas na hora das notas eu concentrava e estudava e tirava nota boa. Então, às vezes, as pessoas ficavam assim, ó, ela conversa muito, mas ela presta atenção na aula. E qual é o professor ou professora da sua história de vida enquanto estudante de escola? E o porquê? Eu acho que é difícil falar um nome só, porque são muitos anos que a gente estuda na escola, né? Teve alguma? Eu acho que a primeira do pré, que eu lembro muito bem dela. Qual o nome? Muito carinhosa, professora. Agora eu não vou lembrar o nome, gente. Mas faz parte. Doutora? Eu acho que todos os professores são muito importantes. E depois, quando eu fiz faculdade aqui na Fadivale também, gente, eu passo em frente à Fadivale e me dá nostalgia. Foi um tempo muito bom. Quem é estudante, está assistindo, fica com pressa para formar. Não tenha pressa. Aproveite o momento. Depois vão vir as responsabilidades maiores, né? Porque estudar é uma responsabilidade grande. Com certeza. E eu estudei no Rio de Janeiro também, fiz fisioterapia antes de fazer direito. Estudei inglês também nos Estados Unidos. Chique demais. Doutora, pensando na sua história de vida enquanto profissional, tem um tópico muito interessante que é o seguinte. Antes da versão Silvia Aguiar, advogada, teve a Silvia Aguiar, empresária no ramo da estética. Como isso se deu? Sim, fui muito feliz no ramo da estética, tenho saudades. O ramo da estética, eu sou formada em fisioterapia também, que foi meu primeiro curso, né, de fisioterapia, e eu me especializei na área da estética. Especializei em RPG, fui sócia de clínica, mas aí a vida foi me levando direcionando só para estética. E acabei, né, afunilando, diminuindo os outros atendimentos. Já fiz também ginástica laboral, que é atendimento para empresas, prezando pela saúde, NR17. Mas aí fui saindo da NR17, do RPG, da reabilitação, da fisioterapia. E também apaixonada com RPG, tem resultado excelente, um tratamento de fisioterapia excelente. Como que a fisioterapia é importante para as pessoas, né? E fui indo para a reabilitação na parte da estética. E fui muito feliz, tive clínica de estética por mais de 10 anos. Depois tive em Governador Valadares, estive em Belo Horizonte também. Mas chegou um momento que a gente tem que fazer as escolhas para poder fazer um trabalho bem feito, com mais dedicação. E na pandemia eu voltei a Valadares e comprei umas novilhas. E comecei a trabalhar com agro também. Aí fiquei no agro, né, durante a pandemia, com agronegócio e com direito. E depois continuei, depois da pandemia, não voltei para a estética, quis continuar no agronegócio e no direito. Sobre o direito, o que mais te chamou a atenção no momento em que você não só já estava formada, mas começou a ser advogada e, consequentemente, a advogar dentro desse extenso nicho profissional e que é muito apaixonante a área do direito? O direito é assim, eu acho que é a profissão mãe, né, de todas as profissões, é o que vai defender a cidadania. O advogado, ele é essencial para o exercício da cidadania, para o exercício da justiça. Sem o advogado não existe justiça. É ele que vai defender os direitos do cliente dele, é ele que vai defender. Mais importante do que defender o direito é defender a lei, a execução da lei, colocar a lei em prática, porque o Brasil tem muitas leis. E o que a gente precisa é colocá-las em prática. E a gente passa por um momento que precisa melhorar a segurança jurídica no Brasil, os tribunais,
precisa melhorar muito. E as pessoas também precisam procurar a mediação, o acordo, porque às vezes é melhor um acordo bom do que um processo muito longo. E principalmente nas relações que têm continuidade e que o tempo também é um artigo principal que vai afetar no resultado. E o que falta? Muito se fala sobre direito, mas as pessoas, principalmente no ramo do agronegócio, eles não têm conhecimento do direito deles. Por exemplo, um exemplo que tem muita procura, que são produtores rurais com dívidas enormes, esse endividamento, e ele chega no banco, o gerente faz uma outra proposta, às vezes ele faz um outro financiamento com um juro maior, só vai aumentando a dívida, ele não sabe que ele tem direito, por exemplo, a uma prorrogação dessa dívida. Se ele, preenchendo os requisitos legais, ele tem o direito a prorrogar essa dívida, esse mesmo contrato, sem fazer um novo contrato. E o banco nega, não era para negar, se o banco seguisse a lei, seria automático. Encostei na mesa, esqueci que não pode, atrapalhando o bagulho. Então, o banco, se ele seguisse a lei, as instituições bancárias, a maioria delas, seria automático exercer esse direito, mas precisa judicializar, que no Brasil tudo tem que entrar na justiça para poder valer o seu direito. Pensando no seu nicho de atuação, que é em defesa e ajudando mesmo o produtor rural através na prevenção direito. Também a gente atua. O produtor rural ainda, ele não tem esse costume de procurar o advogado. Ele acha que o advogado é só para quando está o problema. Mas o ideal é a prevenção. Você vai fazer um contrato de safra, você contratar um advogado, você vai fazer um contrato de arrendamento, procurar saber de um profissional advogado especialista também, porque a nossa região é mais a pecuária. E pecuária de leite, pecuária de corte. Tem menos agricultura. Nos locais que tem mais agricultura, eles já estão mais acostumados com o auxílio do advogado. Ou, às vezes, o produtor rural ele procura aquele advogado generalista. Sim. Hoje em dia, a tendência é especializar, igual no meu escritório. São vários advogados, mas um para o criminal, outro para a família, outro para INSS, assuntos correlatos, outro para a Justiça do Trabalho. Eu no agronegócio e a gente procurar cada vez mais se especializar para estar prestando um bom serviço para o cliente e de forma mais célere. Você é produtora rural e atua no direito, não defendendo a classe, mas auxiliando os produtores rurais. O quanto que, enquanto CPF, você pertencer ao mundo e universo de vocês, produtores rurais, te auxilia a ter um entendimento maior das dúvidas e das mazelas que os produtores rurais possuem e que fazem, claro, eles procurarem advogadas como você. Ah, sim, claro, faz toda a diferença, porque eu lido no dia a dia, eu sei as dores do produtor rural. Eu também sou produtora rural, sou pecuarista, sou produtora rural, então eu conheço as dores do produtor rural. E, inclusive, eu quis me especializar nessa área, porque é a área que eu convivo no dia a dia. E é um trabalho que eu gosto, que eu sou apaixonada com a pecuária, com a agricultura, com tudo que é relacionado ao produtor rural. O produtor rural, ele é esquecido, ele está lá na zona rural. Não estou falando desse produtor rural que está aqui na beira da BR, mas aquele que você precisa andar, igual o meu caso, 50 quilômetros de estrada de chão para chegar na fazenda. 30 quilômetros de estrada de chão, 20 quilômetros. A falta que faz uma boa estrada na questão da logística, tem muito produtor rural que ele tem que escolher o que ele vai produzir por causa da logística. Os políticos, era para ter uma política pública melhor para isso, voltada para deixar o homem do campo lá. Por que o jovem tem essa dificuldade, não quer ficar lá na zona rural? A cidade mais próxima é 30 quilômetros de estrada de chão. Não tem um lazer. Onde que ele vai praticar um esporte, vai interagir, conhecer outras pessoas, ficar só ali. E a possibilidade de um conhecimento para ele aumentar a renda dele. Então, falta muito isso, esse incentivo. A gente tem a Emater aí que ajuda muito isso. Tem muito município que tem a Secretaria de Agricultura atuante que ajuda nisso. Porque se o jovem, se ele pensar bem, se ele ficar lá na zona rural,
e começar, ou seja, na agricultura, ou seja, produzindo um queijo artesanal, ele vai ter uma renda muito maior do que na cidade. Então, às vezes, as pessoas ficam com aquela ilusão, vou para a cidade, vai ter uma casa muito pior, o custo de vida mais alto. Então, a gente tem que valorizar o homem do campo para ele ficar no homem do campo, porque cada vez vai se tornando mais difícil a mão de obra, as pessoas querem vender terra, ninguém quer investir em terra, porque é muita cobrança, são muitos impostos e muita dificuldade com a coisa que era para ser simples, que é a logística para você entregar um leite, para você vender um queijo. Esses são os maiores desafios dos produtores rurais. Além da carga tributária, né, que está com uma alteração gigante vindo aí, além dessa carga tributária, além de todos os impostos, além dessas dificuldades. Sobre a doutora Silvia Aguiar, advogada, principalmente voltada para esse tipo de trabalho em defesa do produtor rural. Imagino eu que seja um mercado muito concorrido. E a área da advocacia, num contexto geral, acaba sendo muito concorrida no sentido de termos vários profissionais ligados a esse tipo de trabalho. Na sua visão, qual que é a grande característica que você possui e que faz vários produtores rurais te procurarem? Além, claro, do fato de você também ser uma produtora rural, que eu acho que isso é meio óbvio. Mas além dessa grande característica, que já é de grande valia para o seu trabalho, qual é o outro tópico, a outra grande característica que você possui que, na sua visão, faz com que outros produtores rurais te procurem e, acima de tudo, confiem no seu trabalho? Excelente pergunta. Eu acho que não tem tanta concorrência porque existem poucas pessoas especializadas. Um grande diferencial do meu trabalho é a parceria que eu tenho com o Estúdio Agro, que atende o Brasil inteiro e até clientes no exterior. Então, o Estúdio Agro, ele é um parceiro forte, é um parceiro que tem anos aí no mercado, especialista nisso, e é uma parceria que a gente quer continuar e isso atrai muitos clientes, porque o produtor rural, ele precisa de um profissional especializado, que vai ter respostas para as demandas que ele precisa lá na sua propriedade. A Silvia Aguiar é uma mulher completamente apaixonada pela vida no campo. Tô certo ou tô errado? Completamente certo. Ainda mais essa parte depois da pandemia aí, do trabalho remoto, online, a gente faz muita reunião. Eu, um cliente, meu produtor rural, o pessoal do Estúdio Agro, o suporte deles, a gente leva Starlink. Tem muitos anos que eu tenho Starlink, vou para a fazenda com o notebook, o Starlink, o escritório, cada dia é num local diferente. Já respondeu boa parte da futura indagação que eu farei para você. Por quê? Agora faço a seguinte pergunta. Por que você é completamente apaixonada pelo direito e pela arte de advogar? Eu sou apaixonada pelo direito porque o direito ele te dá várias possibilidades. E a principal possibilidade do direito é você exercer a justiça para as pessoas, né? Para outra pessoa. Você vê que está injustiçado, vou ali te ajudar. Você ter resposta para a demanda daquele cliente, pela necessidade dele, o que ele está necessitando. Você ter esse poder de ajudar realmente o seu cliente. Mediante há anos de experiência e inserida dentro desse nicho, qual é a grande história que você já teve a oportunidade de conhecer e, principalmente, interceder através do seu trabalho como advogada na defesa dos produtores rurais e que, por algum motivo ou outro, essa história com esse cliente te marcou? Ele me pegou de surpresa, deixa eu lembrar. Sem citar nomes, claro, por questões éticas. Daqui a pouco eu te respondo, deixa eu pensar melhor. É porque são muitas, mas não relacionada ao agro? Sim. Relacionado ao agro, o que a gente... Recentemente foi um cliente que estava... Aí lembrou, falei. Recentemente o banco já estava querendo penhorar sua fazenda, né? Tomar a fazenda, e a gente conseguiu reverter essa situação. Conseguimos o alongamento da dívida rural, do crédito rural. Fora isso, a gente tem também questões ambientais também. Qual que é? E aí você pode falar enquanto produtora, enquanto advogada que convive com muitos outros produtores e produtoras rurais. Qual que é a
grande, não reclamação, mas qual que é o grande motivo de dor de cabeça ou dores de cabeças para os produtores rurais atualmente no Brasil? Eu acho que é a falta de planejamento. O produtor rural, antigamente era assim, tudo, quem está assistindo aí que é do ramo de fazenda vai lembrar. Tem um sofá velho, manda para a fazenda. Aquele filho que não gosta de estudar, vai trabalhar na fazenda. Então, ficou assim, como a fazenda fosse um local ruim. E o fazendeiro passa isso para o filho dele. Se você não estudar, você vai trabalhar na roça. E o funcionário também passa para o filho. E só que é o contrário, gente. A fazenda, quem tem a capacidade de administrar uma fazenda é muito inteligente e colhe muito frutos. É rentável a fazenda, a agricultura, a pecuária, bem trabalhada. O que atrapalha muitas vezes é a falta de planejamento. Tem que fazer um planejamento anual. E isso relacionado ao direito tributário, hoje em dia, isso tem que ser feito mês a mês. Deu 3 meses, como é que está o planejamento? Você tem que planejar quanto você vai gastar, tem que planejar o seu fluxo de caixa. Não é, estou apertada aqui, vou vender um gado. Não choveu. Porque um dos desafios do agronegócio é que ele depende do clima. Mesmo com irrigação, mas se ventar muito, aí vem um desastre ali, entope a irrigação. Então, assim, é um desafio muito grande para o produtor rural lidar com as intempéries do clima. Pode chover, não vai chover, aí vem um granizo. Então, além disso tudo, falta o planejamento, porque não existe uma faculdade. Hoje em dia já existem os mestrados, pós-graduação em agronegócio. Mas as pessoas costumam desvalorizar muito o produtor rural. Aquele ali da roça, gente da cidade, mal sabe que às vezes ele ganha muito mais e ele tem uma inteligência muito grande. Eu admiro muito quem tem a capacidade de administrar o agronegócio e sair bem, ter contato com a natureza, tem que amar os animais, né? Quem gosta do agronegócio são pessoas que amam a natureza e amam os animais. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo produtor rural? Ter novilhas Nelore. Gado Nelore, branquinho, isso eu gosto muito. Acho que é isso. Para quem não é do ramo, não é chique igual você, e por não gostar ou por não estar inserido no meio rural, o que significa isso? Eu ainda tenho muitos sonhos, né? Mas assim, um sonho que eu sempre acho que eu tinha, né? Eu descobri que eu tinha em 2020, né? Que eu comprei as novilhas. Acho que é o gado Nelore, que é um gado de corte, é um gado muito bom e eu gosto muito do gado Nelore. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo produtora rural? Eu penso em atuar também na agricultura, diversificar. O produtor rural, eu vejo que a gente tem muita oportunidade. Você pode trabalhar com a agricultura junto com a pecuária. Tem algo que, eu não sei se você já teve essa percepção, conversando com outras pessoas que não fazem parte desse nicho da área rural. Que isso desde a infância, na época de escola, tinha muito que... Toda vez que a gente ouvia alguém falar que pertencia ao meio rural, que era produtor, que o pai era produtor rural, ou a mãe, ou que a mãe e o pai tinham fazenda, automaticamente, é igual médico, né? Automaticamente a pessoa acha que quem é produtor rural é rico. De onde que veio essa percepção? E já transportando para uma outra indagação, é um meio rentável para sobreviver? É altamente rentável, mas como todas as áreas, eu costumo falar, tudo dá dinheiro. Você ser manicure dá dinheiro, personal trainer dá dinheiro, televisão, marketing, tudo, não tem nada que não dê dinheiro. O que precisa é de meta, de planejamento, de estudo, de pesquisa. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo advogada? Poder comprar novilhas Nelore. E o sonho que você almeja realizar sendo advogado? Não, os sonhos de advogado eu fiz uma pós-graduação junto com o Conselho Nacional de Justiça, na época que eu morava em Belo Horizonte, né, que eu também atuei no Tribunal de Justiça, tive uma experiência boa lá com o desembargador.
Foi a pós-graduação de mediação de conflitos, que eu gostei muito, pós-graduação também de direito notarial, registral e imobiliário, que eu gosto muito dessa área do extrajudicial, que você resolve o conflito mais rápido, e de regularização de terra, regularização de sítio. Às vezes a pessoa é fácil resolver o problema dela ali, ela não sabe que tem direito para regularizar aquela terra ali, tem um caminho fácil a ser seguido. Doutora, como nós dissemos no início do nosso bate-papo, você tem uma história de vida muito estupenda e que anda de mãos dadas com a palavra superação. E como você disse no início do nosso bate-papo, toda vez que a gente tem algum tipo de problema, existem duas formas de encarar um problema, qualquer problema na vida, né? Ou você senta, abaixa a cabeça e chora, ou você olha o problema de frente e fala para ele, não, eu vou te encarar e eu vou te resolver. Só que o seu problema, ele é o pior tipo de problema possível porque, como você mesma disse com muita maestria, é um problema único e o principal deles, porque quando mexe com a nossa saúde, você pode ter outros problemas em outras searas da vida, mas quando você tem um problema com a saúde, você tem um problema. E graças a Deus, hoje você está aqui para poder contar a sua história de vida, já com esses 2 episódios para lá de fundamentais em fazer com que, né, a Silvia seja o que ela é, mediante a tudo que você passou. Olhando para trás, como você define a sua história de vida, sobretudo pegando aquilo que você viveu com a sua própria saúde e, consequentemente, graças a Deus, claro, você se tornou uma vencedora? A minha história uma história de desafios, de resiliência, de planejamento. Eu sempre, quando eu tinha um objetivo, eu colocava na cabeça e planejava para alcançar aquele objetivo. E empreendedorismo também, de fé em Deus, né? De confiar em Jesus o tempo inteiro, Ele está aqui do nosso lado. E eu acho que a minha história é essa. E de trabalho, sempre gostei de trabalhar, desde novinha, desde 14 anos eu vendia maquiagem, vendia bijuteria, vendia fruta, trazia fruta da fazenda e vendia para os vizinhos. Depois, com 16 anos, eu tinha uma fábrica de absorvente e fralda descartável. Que legal! Aí tem uma história curiosa do Colégio Bituruna, que eu vou lembrar. O Colégio Bituruna, eu gosto demais do Colégio Bituruna, mas tem um pessoal lá assim mais snob, né? Não sei se eu estou errada falando isso. Certeza. Não imaculada, pessoas mais... Não questão financeira, mas assim, de atitudes, né? Porque a simplicidade é o auge do luxo. Claro. A vida simples é a melhor vida que tem. Eu lembro que eu 16 anos, eu já tinha uma funcionária, eu ia para o Ibituruna, morava muito perto lá, um quarteirão, ia para a escola, voltava da escola, aí chegava a minha funcionária, a gente almoçava e ia fazer o absorvente e a fralda descartável. E eu vendia, meu pai vendia queijo, às vezes algum supermercado, isso tem muitos anos, né? Que ele vendia queijo, eu ia e levava o meu absorvente e a fralda descartável, fralda geriátrica descartável. E ela dava um dinheirinho, mas muita gente me desmotivava. Às vezes eu trabalhava o sábado inteiro, aí tinha gente que falava assim, você trabalhou o sábado inteiro para ganhar isso? Você era um adolescente, né? Então, sim, qualquer valor para mim estava bom. Ainda tinha até uma funcionária. Eu lembro que eu não comentava com meus colegas do Colégio Bituruna, porque eles faziam piada. Agora, gente, imagina você tem seu filho que está trabalhando na escola, ele faz bullying porque a pessoa trabalha. É uma inversão de valores muito grandes, né? Então, eu acho essa questão aí da escola tem que... Isso, não sei como está hoje, né? Mas tem que valorizar a iniciativa, o empreendedorismo, o estudo, né? Mesmo trabalhando, tirava notas boas. E eu tinha essa fábrica na minha casa. Eu lembro que eu fiquei no pé do meu pai, acho que mais de um ano pedindo. Aí fez uma reforma lá, fez um cômodo lá, era a fábrica da fralda. Depois que eu passei na faculdade, eu vendi essa fábrica da fralda. Defina a sua vida com uma palavra. Jesus. Por quê? Porque é o nosso único Salvador. E porque Jesus é tudo, né? A gente não respira, não acorda, né? Se não tiver Deus, né? Na vida da gente. Defina a sua história de vida com uma frase. Agradecimento, agradecer por cada dia, agradecer por estar aqui hoje. É gratidão à vida.
Defina essa conversa com uma palavra. Uma experiência muito boa, uma experiência muito gostosa. E foi pra lá de uma experiência inenarrável poder ter eternizado a sua maravilhosa história de vida como mulher, como produtora rural, como advogada e, sobretudo, como uma vencedora da vida por tudo aquilo que você passou com muita maestria, resiliência e sabedoria. E, graças a Deus, você continua entre nós para poder continuar vivendo, né? Obviamente. E realizar todos os seus sonhos, seja na sua profissão ou na sua vida pessoal. Muito obrigado, doutora, por ter me concedido essa honra. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Gustavo, gostei demais. Muito obrigada pelo convite. É muito bom esse bate-papo, relembrar as histórias e os momentos. E ficaria batendo papo aqui por muito mais tempo. Obrigado mais uma vez, doutora. Foi uma honra. O Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade, com mais uma história digna de ser eternizada e cravada aqui no podcast Histórias e Memórias. Um grande abraço e até a próxima.